É a mesma coisa que você dizer que quem está fazendo a revolução na América Latina são os católicos. Que católico? É o Frei Beto, é o Fidel Castro, né? É a turma da teologia da libertação, a ordem jesuíta. Então, eles fazem contra a Igreja Católica, e a Igreja Católica leva a culpa. A mesmíssima coisa foi feita com o judeu. E eu alerto para a gravidade que o PT está tentando fazer. Ele está tentando capturar o cristianismo, ser o dono da fé no Brasil, tanto católica quanto evangélica. E os evangélicos, eles estão mais articulados para resistir, não estão cedendo. Então eles viraram foco para serem atacados. Aí precisa ver se eles vão bater, criar o problema para os evangélicos para vender a solução, se eles vão trazer alguma parte dos movimentos evangélicos, algumas partes, né? De repente o Edir Macedo vai, pode ser, Edir Macedo já foi muito próximo do PT no passado. Edir Macedo dos pastores é o que eu tenho mais ressalva. Outros tem também, enfim. Mas precisa ver se ele vai, se ele não vai. Aí a gente tem que acompanhar. Esse vai ser o dia a dia. O movimento é claro. O PT quer, a Igreja Católica quer o movimento evangélico debaixo do braço. Quando o Papa Francisco vai falar com o Evo Morales, aquilo é uma demarcação de território. Quando o Evo Morales entrega uma cruz e um martelo com Jesus crucificado lá, aquilo é demarcar território. Não podia ter aceito. Mas, enfim, vamos analisar um pouco o que é essa estratégia, o que é esse desenho que a esquerda está tentando fazer. E, para isso, eu vou pedir para o Elvis passar um trecho curto do professor Olavo de Carvalho. São 3 trechos que eu queria passar. Que ele é sempre uma referência histórica. Ele vai tratar do que aconteceu com o judaísmo. O judaísmo foi a primeira religião que eles fizeram isso. Eles capturaram segmentos grandes da religião judaica, à esquerda. As famílias que foram capturadas desaparecem, né, porque não se reproduzem, vira purpurina. Né? A família de esquerda, se você não está no topo dos movimentos de esquerda, sua família é bucha de canhão, você vai ser triturado. Então, o que acontece hoje? Os judeus que não foram mortos pelo nazismo e que sobreviveram ao comunismo, hoje eles não querem nem o nazismo nem o comunismo. Tanto é que no Brasil, o que aconteceu? A maior parte dos judeus, são poucos judeus no Brasil, né? Descendente de judeu cristão novo tem muito, as pessoas nem sabem que são, mas judeu praticante é pouco no Brasil. Mas, eu acho que 80%, 70% é antipetista. Hoje 80% dos judeus são antipetistas. Não é indiferente, é anti-PT. Tem lá 10% de petista, mas 80% é antipetista. Eles sabem que o PT quer destruir, que é antissemita, odeia judeu, quer destruir Israel, eles sabem disso. Mas porque o judaísmo foi o primeiro que foi capturado. O professor Olavo, ele fala com uma precisão histórica muito boa, e descreve muito bem o mecanismo e mostra que o que foi feito no judaísmo foi um piloto do que eles querem fazer com o cristianismo. Põe, por favor. Na verdade, uma das origens do movimento revolucionário moderno é a decomposição interna proposital do judaísmo, tal como é descrita pelo rabino Marvin Antelman no livro To Eliminate the Opiates. É um livro em 2 volumes, um livro muito, muito impressionante, que mostra que toda esta operação de decomposição da Igreja Católica que nós vimos no século XX, com o Concílio Vaticano II, o modernismo, essa coisa toda, já tinha sido feita dentro do judaísmo, em escala muito menor, no começo do século XIX. Então, à medida mesmo que os judeus adquiriam um novo estatuto social, podendo participar de parlamento, essa coisa toda, já veio por trás um outro movimento para dissolver o judaísmo como religião, né, e transformá-lo, colocá-lo inteiramente a serviço de um movimento político. Então, daí para diante, cabe a pergunta: o que é um judeu?
Em que medida Trotsky é um judeu, tá certo? É porque nasceu lá, tá certo? Mas não tem nenhum compromisso histórico com a religião judaica, com a cultura judaica, nada, nada, nada. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, né, tem um bando de judeu religioso idiota que passa a mão na cabeça desses camaradas, porque afinal de contas é patrício. Então eles jogavam com esta, vamos dizer, com esta solidariedade étnica, ao mesmo tempo em que estavam tentando destruir a própria religião judaica, o que é uma coisa que também se faz na Igreja Católica, a mesma coisa. Quer dizer, o sujeito entra dentro da Igreja Católica para esculhambar com tudo, mas ao mesmo tempo ele desfruta, né, dos benefícios públicos de ser um católico, até ser um cardeal, ser uma coisa assim. O mesmíssimo processo aconteceu, né, dentro do judaísmo. Então, esta elite intelectual revolucionária de origem judaica, ela fez o que achou que devia fazer, e quem pagou o pato? Quem pagou o pato aos outros judeus. Inclusive, veja, dentro da própria União Soviética, quer dizer, a elite mesmo de revolucionários judeus acabou sendo toda destruída, porque o empuxe do movimento revolucionário é tal que uma vez que ele ganhou momentum, né, os seus agentes individuais não interessam mais. Este conceito, vamos dizer, do que é o revolucionário judeu, né? Quer dizer, o revolucionário judeu é um fenômeno que só pode ser estudado mediante uma ciência que não existe, que eu já propus essa ciência e ninguém levou adiante, que é do ateísmo comparado. Quer dizer, ateísmo não é a mesma coisa, ateísmo militante não é a mesma coisa em tudo quanto é lado. Quer dizer, quando o sujeito se torna um ateu, ele vem de uma origem religiosa e cultural determinada, e ele vai ser ateístico naqueles pontos. Quer dizer, o ateísmo dele é a negação da sua religião, não da religião do vizinho. Então você tem diferentes formas de ateísmo, tá certo? Você vê que, como, por exemplo, dentro do meio católico, né, existe uma ênfase muito grande na pureza de conduta, sobretudo a pureza de conduta sexual. A primeira coisa que o novo ateísta faz, tá certo, é aderir ao sexo livre. Essa é a primeira coisa. Tá certo? Do mesmo modo, no judaísmo, a ênfase é sobretudo colocada na lei e na ordem divina. Tá certo? Então, o judeu que se torna um ateu, que se torna um inimigo da sua religião, ele é o inimigo da ordem, então ele, por excelência, é um revolucionário. Não é isso? Então, o criador de uma nova ordem. Você vê que toda a problemática do ateísmo judaico é essa. Então, essas pessoas são excepcionalmente perigosas. Perigosas, sobretudo, para a própria comunidade judaica. Por quê? Por causa da relação ambígua. Você estudando, por exemplo, na União Soviética, você tem a seção judaica do Partido Comunista. A seção judaica era constituída de pessoas que se originavam, de origem judaica, e que, com as ligações de parentesco e de língua, podiam, então, facilmente se infiltrar nas sinagogas, espioná-las e manter sob controle. Isso aí está contado na biografia do Rabino Schneerson. Tá certo? Agora, quem está de fora não está sabendo dessas sutilezas. Tá certo? Então, olha, quem fez a Revolução Comunista foram os judeus. Pronto, criou uma onda de ódio contra os judeus. Tá certo? Então, pagaram por dois lados, levaram pancada dos dois lados. Tá certo? Então, tudo vem, vamos dizer, da ambiguidade da palavra judeu. O Rabino Schneerson era um judeu, Trotsky era um judeu também, mas não no mesmo sentido. Vamos dizer, esta decomposição premeditada do judaísmo, que já havia fazia 100 anos, ela pegou uma massa enorme de judeus e transformou em revolucionários. A massa nunca foi a maioria, evidentemente, mas estavam em número suficiente para poderem, perante os olhos do observador leigo, né, representar, vamos dizer, o tipo ideal do judeu. É contra esse tipo ideal que o Hitler se volta. Só que ele não vai dar tiro em tipo ideal, nem mandar tipo ideal para o campo de concentração. Quer dizer, você está tentando matar um estereótipo, mas como você não pode acertar o estereótipo, você pega as pessoas, coitadas, que foram escolhidas para personificar aquilo. E eu acho que eu acho que é um processo que, se você não ler o livro do Rabino Antelman, você não vai entender. E, naturalmente, você vai... Por exemplo, quando eu morei na Romênia, eu via que muitas pessoas cristãs na Romênia tinham ainda um ressentimento enorme contra os judeus. Por quê? Porque quem fez a revolução lá dentro foi o judeu. Eu digo, bom, mas peraí, mas que judeu fez? Foi um rabino? Ou foi... Né? É a mesma coisa que você dizer que quem está fazendo a revolução na América Latina são os católicos. Que católico? É o Frei Beto, é o Fidel Castro, né? É a turma da teologia da libertação.
a ordem jesuíta. Então, eles fazem contra a Igreja Católica, e a Igreja Católica leva a culpa. A mesmíssima coisa foi feita com o judeu. Essa parte final que o professor Olavo cita é que está me preocupando, entendeu? Eles estão criando estereótipos de cristão, eles estão criando uma briga ferrenha. Existe historicamente uma disputa de protestantes com católicos, mas essa disputa eu acho que estava mais amena. E a esquerda, ela estimula intencionalmente isso. A esquerda, ela se infiltra nas estruturas e ela manipula, ela cria estereótipos, é um movimento demoníaco. Posso comentar historicamente, né? Evidentemente que por que tinha tanto judeu no Partido Comunista? Por causa dos Romanov. Os Romanov, eles eram muito antissemitas, os reis russos, né, os imperadores eram muito antissemitas. E aí, assim, eu quero que caia essa porcaria, que qualquer coisa que você me apresente é como, por que tem tanto judeu entrou no bolsonarismo? Porque a gente odeia, os judeus odeiam. A gente fala assim, eu, como descendente de judeus, o Lula e essa esquerda mais raivosa olha para mim e fala assim, judeu tem que ser destruído. Eles pensam nisso. Hamas, viva o Hamas. Por Hamas, não tem essa, não, você nasceu de ventre judaico, não é? Você não frequenta a sinagoga, você foi batizado. Todo mundo vai ser morto. Você talvez vá na... Você que é católico, você também vai ser morto. Pode ser antes, pode ser depois. E o judeu sabe isso. Hoje caiu a ficha para o judeu que a esquerda é demoníaca e quer destruir. Então ele bate de frente. Por isso que foi todo mundo para cima. Da mesma forma, o ódio que eu tenho contra o PT, historicamente, por N razões, me cegou. O que me cegou? Veja, o cristianismo tem justamente isso. Controla o teu ódio, perdoa, ame o seu inimigo. Não fique... Porque o meu ódio ao PT e ao Lula me cegaram, a ponto de não ver os pecados capitais, graves, da família Bolsonaro. Eu entrei na primeira leva de apoio, eu e meu irmão, nós somos os primeiros a apoiar o Bolsonaro, quando não tinha ninguém. Menos do que tem hoje no Farol da Liberdade. Porque a gente estava cego de ódio ao PT e ao Lula. Da mesma forma, os caras estavam lá na Rússia cegos de ódio ao czar, ao imperador russo. Aí apareceu um movimento louco, os caras falaram, beleza, vamos nessa. Um monte de gente foi. Foi a maioria? Não foi a maioria. A maioria era camponês, campesino, pobre, miserável, a maioria, mas tinha bastante. Quem lia, quem estudava, queria derrubar os Romanov. E eles se aliaram, eles participaram. Todo comunista era judeu? Não, Stalin era um antissemita, não tinha nada de judeu, era da Geórgia, não tinha nada, matou um monte de... Nossa, não era judeu Stalin. O Lenin era judeu, ele tinha um avô judeu, que eu saiba era um avô, os outros 3 avós eram cristãos. O Trotsky era judeu, o Trotsky era de pai e mãe, o nome dele era Lev Davinovich Bernstein. Ele trocou de nome para Leon Trotsky, que era o nome do carcereiro dele. Tem outros judeus? Tem, mas não era assim. Metade dos comunistas do movimento eram judeus. Tinha proporcionalmente bastante, tá? Mas como foi o começo desse movimento de Bolsonaro? Aí tinha bastante judeu. Aí a gente foi caindo fora, né? A gente coloca eu, porque Abraham Weintraub, eu olhava para os caras vêm, fala, tal, beleza. Mas tem que entender o contexto histórico. Na parte do Hitler, o professor Olavo faz um resumo muito rápido, então ele não aprofunda. Na parte do Hitler, ele tem essa questão do estereótipo do judeu, o inimigo externo é uma coisa importante, você ter um inimigo externo para o movimento totalitário, a culpa é sempre do inimigo externo. Isso está muito bem relatado, dessa importância, tanto pelo George Orwell, tanto em 1984, quanto na Revolução dos Bichos. Mas o ponto principal aqui, que vale a pena citar, é que o Hitler ele tinha também o nazismo, ele tinha como premissa básica o roubo. É uma coisa interessante isso. O nazismo ele roubava muito a propriedade das pessoas.
Então, se você, por exemplo, não foi só para judeus, industriais alemães, eles tinham opção. Ou você entra para o partido nazista e vira um campeão nacional, amigo nosso, ou a gente vai arrancar suas propriedades. Para o judeu, ele arrancava a propriedade. Ele invadia um país, França, pega todo o ouro, pega tudo, limpa tudo. E isso gerava mais recursos para a população, gerava uma sensação de riqueza, de bem-estar. E os próprios nazistas ficaram muito ricos nesse processo de roubar a coisa dos outros. Tá? A Inquisição também teve muito isso, né, de roubar a propriedade dos cristãos novos. Então, muitas vezes a pessoa era acusada de ser praticante do judaísmo, né, para os inquisitores roubarem as propriedades do cara. Então, tinha muito isso de roubo, tá? Roubo de propriedade. Mas aqui no caso, o que eu queria chamar a atenção é justamente esse movimento que o PT, a esquerda, está tentando fazer no Brasil, que lembra muito o que... Lembra muito não, o professor descreveu. Na América Latina, criou-se a imagem que quem conduz o movimento comunista, a imagem errada, que um dos pilares do movimento comunista é a Igreja Católica, só que é mentira isso. É mentira, são elementos infiltrados. Tanto é que onde não estão infiltrados, não há o domínio, eles queimam as igrejas, eles batem, eles prendem, eles expulsam. Nos países que eles não têm essa hegemonia, eles vão para cima. Tá? Então é importante a gente não cair. O Lula, quando ele vai para a televisão, vai para as redes e fala: eu não teria conseguido o sucesso que eu tive sem a Igreja Católica, sem o movimento, não sei o que lá, tal. Ele está mandando ele está reforçando a imagem para quem não é de esquerda, para ter preconceito contra católico. É um desserviço que o Lula faz quando ele diz que a Igreja Católica foi fundamental, porque toda a fé, todo o processo não tem nada a ver com... não é comunista. O discurso da Igreja Católica não é... Pelo contrário. João Paulo II foi um dos pilares do combate ao comunismo. Tá? Então é importante as pessoas entenderem o que está por trás do movimento. E aí, não só na parte tributária, porque o foco deles agora, porque a Igreja Católica, eles têm aí, a dinâmica está mais controlada. Eles estão indo para cima dos evangélicos. Eu acho que eles vão criar o problema para tentar vender a solução e trazer pelo menos alguns movimentos para dentro do PT. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.